Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Saudações a você que veio participar hoje de mais esse encontro com a palavra que é Espírito e Vida. E a indicação é exatamente essa que nós ouvimos no canto. Escuta, Israel. Nós, os cristãos, filhos ou não da igreja, mas seguidores de Jesus, nós somos o novo Israel. E essa palavra que hoje nós vamos aprender um pouco mais, que nós vamos ler, que nós vamos rezar, é Espírito e Vida hoje para nós. O caminho que nós estamos fazendo, nós estamos chegando hoje no livro do Eclesiastes. É um livro que na Sagrada Escritura é um livro bem pequeno, ele tem apenas 12 capítulos, não é o menor livro da Bíblia. O menor livro da Bíblia é a segunda carta de São João, lá no Novo Testamento, que não tem nem capítulos, ela tem um só capítulo e tem apenas 3 versículos. Mas o Eclesiastes, é bom a gente registrar que no Antigo Testamento é um pequeno livro de apenas 12 capítulos. Não obstante esse tamanho reduzido, ele é denso de conteúdo. Todas as leituras, os estudos indicam que a sabedoria expressa nesses escritos de Eclesiastes é uma sabedoria bastante intelectualizada, até um pouco diferente na Sagrada Escritura. Daí a gente vai ver uma palavra sobre isso, falando do autor de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes também pode ser chamado de Palavras de Coelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Isso está no capítulo 1, lá no versículo 2, depois no 12, em Eclesiastes 7, versículo 27, e em Eclesiastes 12, de 8 a 10, falando sobre o autor exatamente. E Coelet não é um nome próprio, é um substantivo comum. Conforme as explicações mais reais, é a maneira de nomear um ofício. Coelet era um serviço. Qual o serviço? Aquele que fala na assembleia. Uma palavra melhor para traduzir seria o pregador, por exemplo, aquele que fala na assembleia. Daí, o título do livro é latino e português, que foi transcrito da Bíblia grega. O nome do livro é Eclesiástico, que faz referência à eclésia. Eclésia significa igreja ou significa assembleia. Se Coelet significa aquele que fala na assembleia, o nome assembleia ficaria bem para o livro. Eclesiástico, eclesia, que em hebraico seria kahal. Kahal é assembleia ouvinte. Então podemos chamando esse livro o termo Coelet, palavras de Coelet, palavras do pregador, que é chamado filho de Davi, rei de Jerusalém. Embora o nome do autor não seja explicitamente mencionado, nós podemos dizer que o autor seria Salomão. Mesmo porque o saber mais intelectualizado, ou saber com algumas especialidades expresso em Eclesiastes, nos remeteria a um homem
de uma sabedoria maior. E talvez o autor ou os autores, nós vamos ver isso adiante, tenham escolhido Salomão, o filho de Davi, pela sua reconhecida, notada sabedoria nos tempos antigos, como um rei muito conhecido. Então, essa atribuição a Salomão quase que foi uma maneira que o autor ou os autores encontraram para que os escritos de Eclesiastes fossem realmente reconhecidos de uma maneira geral. A linguagem e a doutrina expressa no livro de Eclesiastes indicam a sua composição depois do exílio. Nós vamos ver isso aqui agora. Algumas vezes já foi contestada a autoria única do livro. Os estudiosos das Sagradas Escrituras enxergam ali escritos de 1, 2, 3, 4, até 8 mãos diferentes. De qualquer modo, não existe a possibilidade de determinar isso com exatidão. O que se dá para perceber é que mais de um autor esses escritos de Eclesiastes tiveram realmente. Podemos dizer com segurança, por exemplo, que o epílogo, o finalzinho lá, em Eclesiastes 12, de 9 a 14, foi constituído por 2 mãos distintas. Uma de 9 a 11, é a de um discípulo fervoroso, e a segunda parte, de 12 a 14, de um judeu piedoso que exorta a temer a Deus e observar os ensinamentos, os mandamentos da lei. Como em outros livros sapienciais, Jó e Eclesiástico e Provérbios, o pensamento vai e vem, ele se repete, se corrige, existe um giro ali nos ditos que muitas vezes são soltos no texto. Não tem um plano definido, o livro não tem um plano definido, mas trata de variações, às vezes, sobre um tema único. São palavras diversas, muitas vezes sobre a mesma temática. A vaidade das coisas humanas, que é afirmada no começo e no fim do livro, em capítulo 1, versículo 2 e 12, versículo 8, é uma temática que gira praticamente em todo o livro. E tudo é decepcionante, a ciência, a riqueza, o amor e até a vida. Por quê? Porque não existe nada que seja permanente. O autor de Eclesiastes, ou os autores, dirão que tudo é passageiro. Inclusive, se nós nos remetemos à autoria de Salomão, a gente vai perceber que também Salomão percebeu que a sua vida estava passando, que a sabedoria, as riquezas não garantiam nada que fosse para sempre, a não ser aquilo que permaneceria na memória das pessoas. Daí a perenidade, daí a direção da eternidade em que vai a própria sabedoria. A vida, na verdade, é uma série de atos incoerentes e sem importância. Isso está em 3, capítulo 3, de 1 a 11. E o fim da vida é a velhice. Isso está em capítulo 12, versículo de 1 a 7. E a morte, a qual atinge igualmente, a morte atinge igualmente os sábios e os ignorantes, os ricos e os pobres, os animais e os homens. Isso está em Eclesiastes 3, de 14 a 20. Estou dizendo isso porque, numa primeira mão, talvez a leitura possa causar um choque em você. Mas o autor de Eclesiastes é um autor bastante realista. Ele olha o viver, ele olha as coisas do viver como algumas coisas que são verdadeiramente, parecem sem sentido. Porque ele diz, na verdade, que tudo vai acabar e tudo vai passar. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Ele já diz isso no capítulo 1. Uma coisa estranha observou o sábio que escreveu: para o honrado as coisas dão errado, e para aqueles que são tolos as coisas dão certo. Isso está no capítulo 8. Eu sei que a gente percebe isso muitas vezes, mas no mistério onde caminha a ação de Deus, a gente não sabe verdadeiramente o resultado. Mas ele enxerga esses contrapontos. Ele diz, por exemplo, se você for fazer a leitura toda do livro, e eu acho que vale a pena ler, ele diz que quando morre uma pessoa tola, uma pessoa que não teve uma vida muito regrada, as pessoas vão no enterro, muita gente vai aplaudindo e cantando.
e quando morre um sábio, ou quando morre alguém verdadeiramente significativo, às vezes ninguém vai. É uma contradição que ele enxerga na vida. Ele diz que os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre ganham a guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígios, pois o tempo e o acaso afetam todas as pessoas. Além do mais, ninguém sabe quando será a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, os pássaros pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos das desgraças que caem inesperadamente sobre eles. No capítulo 3, especialmente, o autor vai discorrer sobre o tempo que vai passando enquanto as gerações da vida humana vão se sucedendo, mas a terra permanece impassível, não obstante a passagem de todas as gerações. O capítulo 3 é um capítulo muito conhecido, a leitura já deve ter passado pelos nossos ouvidos. Eu queria repetir aqui um trechinho desse capítulo 3. Tudo tem seu tempo e ocasião, todas as tarefas sob o sol. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de sanar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de fazer luto e tempo de dançar, tempo de atirar pedras, tempo de recolher pedras, tempo de abraçar e tempo de separar-se, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu li só esse trechinho, o capítulo 3 é um pouco mais extenso e vale a pena ler a conclusão que ele faz a partir dessa constatação que existe um tempo determinado para tudo. Mas só para dizer dessa passagem do tempo, e ele percebe que a vida passa, os homens passam as gerações, mas a terra, aquilo que está em volta, permanece. Então, ele diz que nós também seremos tragados, sugados pelo eterno passar do tempo. A sabedoria dos sábios e a tolice dos tolos também passará. Tudo passará. O problema de Coelet, que significa o pregador, é o mesmo problema de Jó. O bem e o mal têm as suas consequências maiores já aqui na terra? E a resposta de Coelet, como a resposta de Jó, é negativa. Por quê? Porque a experiência contradiz as soluções correntes. Isso está em Lá 7, 25 até 8, 14. A conclusão que ele chega é a mesma conclusão de Jó. Não é verdade que tudo se resolve aqui. Algumas coisas são imersas no mistério e nós cremos na justiça divina. Só que Coelet é um homem que tem boa saúde e por isso ele não pergunta pelas razões do sofrimento, como pergunta, por exemplo, Jó, e o livro de Jó se desenvolve exatamente sobre essa temática. Coelet se consola gozando das modestas alegrias que a existência pode dar. Esse é um aprendizado bonito que a gente pode tirar do livro de Eclesiastes. Ele diz que aquilo que acontece no cotidiano já é o bastante e é bom de se viver. Alegrar-se, fazer o bem, comer, beber, gozar do fruto do seu trabalho como aquilo que vem do dom de Deus. Isso está em Eclesiastes 3, de 12 a 13. Mas eu aconselho toda a leitura para você reconhecer como o autor de Eclesiastes valoriza as pequenas coisas. Ele diz, é por aí que passa a alegria e a felicidade. Lá no capítulo 8, no versículo 15, eu gostaria de evidenciar uma palavra dele que diz o seguinte: eu louvo a alegria, porque o único bem do homem é comer, beber e alegrar-se. Isso lhe restará dos seus trabalhos, durante os dias de sua vida, que Deus lhe concede viver sobre o sol. Ele diz, aproveita os momentos de alegria, os frutos do seu trabalho, que é isso que Deus está te concedendo, e isso é o mais importante para atravessar esse viver. Também depois, Eclesiastes 9, de 7 a 9, está escrito desta maneira:
gostaria de fazer a leitura. Vamos, come o teu pão com alegria e bebe contente o teu vinho, porque Deus já aceitou as tuas obras. Usa sempre roupas brancas e não falte o perfume na tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que amas enquanto durar essa tua vida fugaz. Todos esses anos fugazes que te concederam sob o sol, pois essa é a tua sorte enquanto vives e te afadigas sob o sol. Parece meio fatal a constatação de Coelho, mas é uma constatação real. E ele diz: procure desfrutar daquilo que está acontecendo em volta, por mais simples que seja. Coelho é um homem de fé e afirma que Deus não tem de prestar contas. Isso, na verdade, é a constatação de Jó. Lá no finalzinho do livro de Jó, a gente vai perceber isso. Ele diz que se deve aceitar a sua mão tanto durante as provações quanto durante as alegrias. Está em Eclesiastes 7,14. Também no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, e no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10, essa mesma conclusão. Deus sabe do que está fazendo, nós não compreendemos tudo, e a sua mão, presente nas provações e presente nas alegrias, deve ser acolhida por nós. A ação da sua mão. Acima do permanente flutuar e do repetir-se dos tempos e dos eventos, no alto, sobretudo, vai resplandecendo então a luz inacessível de Deus, a luz inacessível do divino, do sagrado e do mistério, que está acima de todas essas coisas. Coelho era um judeu da Palestina, provavelmente de Jerusalém. Escreve em hebraico tardio, repleto de aramaísmos. O autor que eu estudei fala sobre aramaísmos, é uma referência ao aramaico, que era uma das línguas que Jesus falava. A língua mais geral era o hebraico, mas o aramaico era uma língua mais particularizada, e Eclesiastes está repleto de aramaísmos, textos ou termos muito usados dentro do aramaico. E ele emprega dois termos persas que podem ser identificados em Eclesiastes 2:5 e 8:11, fazendo referência à língua de povos vizinhos. Isso significa que também a sabedoria de povos vizinhos e as constatações reais da vida foram conhecidas e reconhecidas pelo autor ou pelos autores de Eclesiastes. Então, isso nos faz pensar numa data depois do exílio. Por quê? Porque os judeus foram exilados na Pérsia. Então, é a data de composição depois do exílio, mas anterior ao começo do segundo século antes de Cristo, quando Ben Sirac se serviu desse livrinho, porque ele o cita. Ben Sirac é o autor de Siracida, um dos livros que nós vamos ir adiante. Ele faz referência ao Eclesiastes, mas a gente sabe com mais exatidão o tempo de autoria do trabalho de Ben Sirac, por isso dá para localizar Eclesiastes ali antes do início do segundo século a.C. e depois do exílio, que os judeus estão voltando para Israel. Alguns fragmentos de Eclesiastes foram encontrados entre os escritos do Mar Morto, e isso é importante para comprovar. Comprovando-se a antiguidade e a originalidade daqueles escritos do Mar Morto, a partir deles se comprova a fidelidade dos escritos atuais que nós temos em mãos, tendo como referência aqueles textos antigos. O livro do Eclesiastes dá a lição do desapego dos bens terrestres, porque tudo na realidade passa, e, negando a felicidade dos ricos, prepara o mundo para entender que bem-aventurados são, na verdade, os pobres. Isso está em Lucas 6, versículo 20. Por que eu estou dizendo isso? Porque o autor de Eclesiastes diz: o mais importante é ter o alimento, o mais importante é gozar da presença da pessoa amada do seu lado, o mais importante é viver com alegria, viver de maneira boa e justa os dias que te foram concedidos por Deus. E isso é acessível, sobretudo às pessoas mais simples, mais humildes, mas as pessoas que sabem viver e desfrutar a vida a partir das pequenas coisas. Vamos aprender com a leitura desse livro. Eu deixo sempre a recomendação: não deixe de ler.
É um livro de 12 capítulos apenas, mas que traz muitos ensinamentos para a vida. Eu desejo para você um caminho de saúde, de bem e paz. E nos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.